Saudações pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos e convido vocês a fazerem junto comigo hoje uma jornada em direção a uma compreensão mais profunda sobre o que é a entidade humana sob o ponto de vista da filosofia oriental e do yoga. E aí entendam aqui yoga não apenas como um conjunto de posturas físicas. Vocês já sabem que yoga, antes de ser apenas um conjunto de práticas, técnicas, métodos, é antes disso uma visão de mundo, um corpo de conhecimento e sabedoria milenares que surge há milênios e milênios na Índia e que tem como propósito maior, por meio desse caminho de autoconhecimento, nos conduzir à união, ou seja, ao yoga, nos conduzir à adequação, ao contato com a nossa identidade mais real e profunda, aquela que está para além da nossa personalidade, aquilo que eu e você somos antes de sermos apenas um corpo, mente e sentidos. Tudo bem? Inclusive, antes de assistir a esse encontro de agora, convido vocês a assistirem a um outro vídeo que foi publicado recentemente aqui no canal da escola, cujo título é O que é Yoga? Esse vídeo que está aqui no canal da escola vai poder te ajudar bastante a compreender melhor esse encontro de agora. Tudo bem? Então, nosso primeiro passo aqui é o seguinte: a visão que a filosofia oriental e o yoga têm sobre o que é o ser humano não é a compreensão de que ser humano é apenas uma massa de matéria viva. Pelo contrário, o ser humano é uma ponte mística que faz o contato entre o ser espiritual e o ser físico. O ser humano é uma entidade aqui materializada, uma amostra da natureza que possui multidimensões. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, para além de ter um veículo físico visível, palpável e óbvio, possui alguns corpos mais sutis, dimensões mais sutis, que inclusive não são nem visíveis, mas existem. São pura energia, pura consciência. E para a gente desvendar cada uma dessas camadas, qual seria a nossa metodologia? Como você descreveria o que é o ser humano para alguém que, por exemplo, nunca viu um ser humano? Talvez você tivesse que começar explicando o que é o ser humano a partir do mais óbvio, do mais grosseiro, do mais denso, do mais visível, que é um corpo físico. Todo ser humano, sem exceção, possui um corpo físico, um veículo denso, grosseiro, feito de minerais, um corpo minerálico, que se não houvesse, por exemplo, os minerais da Terra, esse corpo não existiria. É por isso que os indianos, carinhosamente e poeticamente, batizam o corpo físico, essa nossa primeira camada mais grosseira, eles batizam de Anna Maya Kosha. Anna significa comida, alimento. Maya significa temporário, passageiro. E Kosha significa camada. Então, juntando essas três palavras, qual é a tradução em português que os indianos dão para o corpo físico? Uma camada temporária feita de comida. E é óbvio, afinal o meu corpo, o seu corpo, que a gente olha no espelho todo dia, é apenas o quê? É uma junção dos minerais que compõem a Terra, que surgem para a gente através da intermediação do alimento. A gente não se alimenta de arroz, de feijão, a gente se alimenta do quê? De terra. Os minerais que compõem a Terra. O arroz e o feijão, o alimento, apenas estão nos servindo como intermediário para quê? Para que eles acumulem, suguem os minerais da terra, brote um pé de feijão e de arroz, para que a gente possa se alimentar com aroma, com sabor e ao mesmo tempo captando os minerais da terra, da lama. Por isso, Anamaya Kosha, um corpo feito de terra, de lama, de barro, de alimento. Esse é o nosso corpo mais óbvio. É um composto de ferro, magnésio, potássio, fósforo e todos os outros minerais que compõem esse corpo palpável, visível, óbvio, grosseiro, sem o qual a gente não conseguiria realizar nada nesse planeta. Portanto, o corpo físico, um veículo necessário para a gente honrar e realizar o nosso propósito na existência. Porém, esse corpo físico, apenas ele, não basta. Como já dizia a música do músico Arnaldo Antunes, o pulso ainda pulsa, o corpo ainda é pouco. Ou seja, o corpo físico, sem algo que pulsa, não serve para nada, não tem muita utilidade. O que é que faz o corpo físico pulsar e não ser um cadáver? É uma outra camada que compõe o ser humano, que é chamado de corpo energético, corpo vital. Vital de vida mesmo, é aquilo que dá vida, que faz pulsar, que traz energia, que faz o corpo físico ter um coração que bate constantemente,
uma inteligência que orquestra a respiração, um coração que bate sem a sua necessidade de permissão. Mesmo quando você estiver dormindo, o coração vai estar batendo. Você não precisa dar ordem para ele bater. Existe uma inteligência, uma vitalidade, uma energia que mantém o coração batendo, mantém o corpo respirando, mantém a digestão acontecendo e toda a inteligência biológica, química, fisiológica do corpo fluindo a todo momento, de forma autônoma, independente. Isso é o corpo vital energético, aquilo que não deixa a fisicalidade se tornar um cadáver. Enquanto houver esse corpo vital energético banhando o corpo físico, haverá esse rio da vida fluindo por todas as células. A consciência divina permeando cada espaço do seu corpo. Isso é o que não deixa, por exemplo, o seu corpo ser como uma lâmpada queimada. Para que serve uma lâmpada queimada? Não serve para nada. Da mesma forma, um corpo físico sem um corpo vital energético que o permeia também não serve para nada, tudo bem? Para além dessas duas camadas, existe também aquilo que todo ser humano também manifesta e possui, sem exceção, que é o quê? Você, por exemplo, está nesse momento sentindo alguma coisa? Está escutando, vendo alguma coisa? Pois é. O corpo emocional é o corpo das sensações, é a sede de onde brotam em você o quê? Impulsos dos sentidos, instintos, desejos, vontades, sensações, emoções, sentimentos. Todo ser humano possui em si um muito bem desenvolvido corpo emocional. Um corpo que nos movimenta, que nos faz caminhar ao longo da vida, escolhendo, decidindo, tomando ações, tomando atitudes, escolhendo as palavras que a gente utiliza nas nossas relações diárias. Tudo o que nos movimenta está sendo movimentado através desse corpo emocional. É por isso que a palavra emoção surge do latim movere. Movere, em latim, significa movimentar. Emoções são, portanto, aquilo que nos movimenta a agir na vida. Tudo bem? A grande questão aqui nesse corpo emocional que nos movimenta é qual? É que boa parte dos seres humanos não tem o domínio sobre as suas emoções, sensações, sentimentos, desejos, impulsos e instintos. E aqui o yoga vai colocar uma grande atenção. Se você é um ser humano que não domina os seus sentidos, não domina a sua mente emocional, isso significa que você talvez possa ser um escravo das emoções, dos desejos, dos instintos, dos impulsos. E se você é escravo dos seus próprios movimentos internos, isso pode ser um perigo. Não apenas para você, mas talvez para outras pessoas. Porque isso significaria dizer que você não domina suas emoções, mas são elas que te dominam. Quando somos dominados pelas nossas emoções, nos tornamos como que marionetes, nos tornamos como seres inconscientes, porque passamos a agir sem saber de onde estão vindo as nossas ações, nossas atitudes, as nossas palavras. Porque o automatismo é tanto, a inconsciência é tanta, que eu me torno como que um barco à mercê dos ventos sobre o oceano. Para onde o vento soprar, o barco vai, né? Ou seja, para onde os meus desejos, instintos, impulsos incontroláveis soprarem, é a partir disso que eu vou tomar uma ação, uma atitude ou uma reação. E isso pode ser um perigo. É por isso que no ser humano, para além dessas três camadas, um corpo físico, um corpo vital e um corpo emocional, no ser humano, nessa amostra de natureza chamada Homo sapiens sapiens, que é o nome da nossa espécie, o homem que sabe, se desenvolveu uma outra camada chamada corpo mental. É a sede do quê? O corpo mental é a morada, é de onde surge a habilidade humana de olhar para suas emoções, discernir, ponderar, racionalizar, julgar se as minhas emoções estão fazendo com que eu cometa atos que são justos ou injustos, bons ou ruins, atos que vão trazer benefício para mim, mas talvez agridam e causem danos para alguém, para o próximo. Então essa habilidade que surge no corpo mental, que é a ponderação, o discernimento, a racionalização, minha capacidade de analisar os meus atos, os meus comportamentos, de onde vêm os meus impulsos, as minhas ações, mas analisar também as ações do próximo, aquilo que é mais benéfico, mais justo, não para mim, mas também para o coletivo, a minha habilidade de discernir sobre causas e efeitos do que eu faço, toda essa habilidade de calcular, de escrever poesias, de escrever texto, essa habilidade incrível que o ser humano tem, e é apenas o ser humano que tem de forma tão desenvolvida, né? Afinal, um animal não saberia fazer conta, não saberia fazer cálculo, não saberia escrever um livro.
Mesmo que os animais tenham uma inteligência, a inteligência do animal ainda está muito vinculada com o emocional, com o impulso, com o instinto. A inteligência no ser humano não pode estar mais vinculada apenas com o impulso, com o instinto. Afinal, nós não somos mais animais. Somos Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. O que quer dizer isso? Ele não apenas sabe, como os animais sabem também. O ser humano sabe que sabe, analisa o seu saber, investiga as suas ações, investiga de onde vêm as suas decisões, suas escolhas. Isso é um ser humano. Aquele que, através de um corpo mental, deve dominar o corpo emocional. Deixar de ser escravos dos instintos, dos impulsos, dos desejos, através de uma luz de conhecimento maior, de uma racionalidade maior, de uma consciência moral mais ampla, mais elevada. Isso é o ser humano. Enquanto o ser humano continuar sendo movido apenas por desejo, instinto e impulso, ainda é um animal. Talvez possua um corpo, um veículo físico humano, mas em nível de consciência ainda é animal. O ser humano se torna humano à medida em que deixa de ser guiado, movido e governado apenas por ânima. Ânima, cujo um dos significados é emoção. Por isso que o animal se chama animal, porque ele é movido por ânima, por emoções, por desejos, por instintos, por impulsos. Você não é mais isso, nem eu. Então que possamos nos deixar ser governados e dirigidos por um corpo de discernimento, um corpo mental mais desenvolvido e elaborado. Tudo bem? Então aqui já trouxe 4 camadas que compõem o ser humano. O curioso é, quando eu trago essas 4 camadas, elas não são independentes, elas não estão separadas. Por exemplo, será que se um desses 4 corpos se desarmonizar, ele influencia todos os outros? Por exemplo, se uma pessoa está muito triste, com o seu corpo emocional abalado, será que esse corpo emocional que está vibrando através de tristeza pode abalar os demais corpos? Com certeza. Não é à toa que pessoas ficam doentes porque estão tristes. Vou trazer um exemplo bem simples. Tenho um amigo cujo avô infelizmente faleceu. E exatamente 20 dias depois, a avó também faleceu. O que aconteceu aqui? A avó ficou triste por conta da perda do seu marido. E 20 dias depois faleceu de tristeza. Um corpo emocional que foi abalado e que sugou todo o corpo vital energético, que foi se esvaindo, indo embora por conta da desarmonização do corpo emocional. E o corpo vital, quando foi se esvaindo, indo embora, deixou o corpo físico também abalado. O corpo físico perdeu o vigor, perdeu a vitalidade, perdeu a vida. Da mesma forma, eu poderia dar um outro exemplo, que é quando você se encontra, por exemplo, no trabalho, e hoje em dia isso acontece muito, que são as pessoas trabalharem no mundo corporativo e fazerem 10, 12, 14 horas de trabalho por dia, fazendo suas horas extras, porque o chefe exige, a empresa exige, é necessário bater metas, e aí você trabalha tanto, 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 que teu corpo mental fica cansado. As sinapses mentais, cerebrais nem acontecem mais, porque todo o aparato mental está debilitado. Tamanha a atividade mental que foi exercida durante 14 horas de trabalho. Essa desarmonização no corpo mental vai fazer com que talvez suas emoções fiquem desequilibradas também. E de repente, quando chega um colega seu de trabalho para falar com você, para pedir alguma coisa, você talvez tome uma reação descabida. Por quê? Porque por conta do corpo mental, que estava completamente debilitado por horas de trabalho, o corpo emocional ficou irritado, talvez com raiva, com ódio, não do seu colega de trabalho, mas por conta de todo o contexto, e você acabou descarregando emocionalmente no seu colega de trabalho. Ao mesmo tempo, esse corpo mental que estava cansado, está cansado por quê? Porque afetou o corpo vital, que perdeu energia, perdeu vigor, e assim o corpo físico ficou doente. E vários outros exemplos que a gente poderia trazer e compartilhar juntos aqui, de que sim, todos esses corpos estão integrados. Aliás, quase todas as doenças físicas surgem antes. Onde? Num âmbito sutil. As doenças surgem antes no âmbito mental, no âmbito emocional. Quando a doença afeta a fisicalidade, já é o último nível, já é a última reverberação da doença. É aquilo que, por exemplo, na linguagem moderna, o psicanalista Carl Gustav Jung vai chamar de doenças psicossomáticas.
somáticas. São doenças que nascem na psique, ou seja, no corpo mental ou emocional, e vão desembocar onde? As consequências serão onde? Na fisicalidade. Tudo bem? Quase todas as doenças são assim. Saem do sutil e vão para o físico. Então aqui é a nossa análise que comprova que sim, todos esses corpos e camadas e dimensões que compõem a entidade humana, todos eles são na verdade uma coisa só. Não são gavetinhas separadas. Exatamente por conta disso, o yoga vai nos trazer a necessidade de que todos os nossos corpos precisam estar harmonizados. É compreender a entidade humana como se fosse, e na verdade é, um instrumento musical. Se você, por exemplo, pegar um violão que tem 6 cordas, e se uma dessas cordas do violão estiver desafinada, você não consegue tocar uma canção. Por quê? Porque apenas uma corda desafinada, ela degenera, ela corrompe todo o violão. Todas as demais cordas não conseguem cumprir o seu propósito por conta dessa uma corda que estava desafinada. Por quê? Porque cada corda que compõe o violão tem um propósito que é coletivo. Elas estão servindo as outras cordas. Da mesma forma o seu corpo. Yoga é um caminho espiritual e de autoconhecimento em que a gente mantém todos os corpos harmonizados. Porque a gente sabe que se apenas um desses corpos se desarmonizar, ele degenera, corrompe, adoece todos os outros corpos. Tudo bem? Então é preciso existir aqui uma harmonia integral do ser humano. Não é uma harmonia apenas no mental ou apenas no físico. De que adianta ter o corpo físico bem malhado na academia, né? Se no seu nível mental, no teu corpo mental, existe uma desarmonia. Existem doenças mentais, desequilíbrios emocionais. De que vai adiantar um corpo bem malhado? Não vai adiantar de nada. Porque você e eu precisamos ser veículos integralmente, inteiramente aptos a servir ao divino, a servir a obra de evolução coletiva. Yoga é o quê? É esse processo, em que através das técnicas eu vou harmonizando, fortalecendo, purificando, limpando cada uma dessas camadas do ser humano, né? Por exemplo, existe uma técnica do yoga que atua a partir do nível mental, que é qual? A meditação. Meditação, você deve saber, é sinônimo de yoga. Não existe diferença entre yoga e meditação. A meditação atua principalmente através do nível mental, concentração mental. Existem outras técnicas, por exemplo, como o mantra, em que através dos cantos devocionais da repetição dos sons, eu atuo principalmente também no nível mental e no nível emocional. Existe uma outra técnica do yoga chamada pranayama, cuja tradução é a expansão da energia vital e que acontece através de técnicas de respiração para harmonizar também o quê? O mental, o emocional e principalmente a energia vital. Né? Pranayama se chama energia vital porque é para trazer mais prana, mais vida, mais potencialidade para o meu corpo. Para que desse corpo vital a potência de vida, a potência divina se espalhe para todos os outros corpos. Tudo bem? Uma outra técnica do yoga bem famosa também são os asanas, as posturas psicofísicas, em que através da fisicalidade eu faço a prática das posturas, mas o intuito dela não é apenas para o corpo físico. Por isso se chamam posturas psicofísicas, porque é a partir do corpo físico, mas para beneficiar também os outros corpos. Através dos asanas, eu treino, pratico, aprofundo a minha concentração mental. Tudo bem? Não é flexibilidade apenas para o corpo, alongamento do corpo, fortalecimento do corpo físico. É flexibilidade do quê? É flexibilidade da alma. É alongamento da mente, da alma, do coração. Né? É equilíbrio, fortalecimento não do corpo físico, mas de todos os corpos. Né? Então esse processo de fortalecer cada uma das camadas, esse caminho de purificar, ou seja, remover as distorções, as incoerências, as ignorâncias do meu corpo físico, mas também do meu corpo vital, mas também do meu corpo emocional, e remover também as impurezas do meu corpo mental, né? Isso é chamado de yoga. Todas essas nossas camadas são habitadas por impurezas, por distorções, por incoerências, né? No meu corpo mental, talvez muitos preconceitos,
crenças cristalizadas que fecham a minha visão de mundo, que fazem eu existir a partir de uma visão de separatividade. No meu corpo emocional, talvez um veículo que, além de carregar, sim, muitas virtudes e qualidades nobres, talvez carregue também o quê? Inveja, raiva, ódio, amargura, melancolia, o não perdão, medo, insegurança, vaidade. Todos esses aspectos que nos atrasam a vida, que nos desviam de um caminho mais nobre, mais elevado, mais luminoso, tudo isso precisa ser removido de cada uma das camadas que compõem o ser humano. No nosso corpo vital, os desequilíbrios energéticos. Por exemplo, uma vida que só consegue servir e atender a demandas de interesse pessoal, escravos dos desejos vitais, dos impulsos vitais, dos instintos vitais. Os meus desejos precisam ser purificados, meus instintos, impulsos precisam ser purificados. Não é possível que eu vá manifestar uma existência que só vise ao meu prazer, ao meu interesse, ao meu desejo. Mais uma vez, quem existe dessa forma é apenas um animal. Não consegue se colocar como instrumento a serviço de algo maior. E as impurezas no meu corpo físico também existem, que são o quê? A morbidez, a preguiça, a apatia, a doença física, essa que antes de vir no físico começou lá no emocional, no mental. Então percebam a complexidade multidimensional que é o ser humano. Um instrumento divino que a todo momento precisa estar o quê? Afinado, harmonizado, fortalecido, para que deixemos de ser instrumentos inconscientes do ego e passemos a nos tornar o quê? Instrumentos conscientes do divino. Portanto, yoga não é uma educação física, é uma educação espiritual. O que é a palavra espírito? Espírito surge do latim spiritus, que significa invisível. Então cuide de todos esses aspectos em você que são invisíveis. Seu corpo vital, emocional, mental. Você é muito mais do que apenas um corpo visível, material. Eu sei, você sabe que nós, seres humanos, temos uma identificação muito exagerada com a fisicalidade, a ponto da gente até esquecer esses nossos aspectos mais sutis e invisíveis, portanto, aspectos espirituais. A gente não cuida da nossa vitalidade, das nossas emoções, do nosso mental. A gente quer cuidar apenas do físico. Porque o que impera hoje na sociedade e nos corações humanos é uma necessidade de, através da sua imagem, conseguir reconhecimento, a segurança da aceitação, a segurança de se tornar gostável, aprovável por quem você conhece e até por pessoas que você não conhece, para ter mais segurança. E mais uma vez volto à questão: de que vale uma imagem, uma embalagem esteticamente bonita se o conteúdo é vazio, é desarmônico, é conflituoso, é doentio? Se a gente se mantiver dessa forma, nunca haverá paz interna, que é o que todo ser humano está buscando, muitas vezes sem perceber. A paz interna só vem de uma harmonia interna, uma harmonia que só nasce quando todos os corpos estão integrados, alinhados. Yoga significa um mergulho nas múltiplas camadas profundas do ser humano. Camadas essas que precisam ser conhecidas e conquistadas. Yoga é a abertura das portas ainda fechadas na alma humana, para que o corpo possa participar e servir na obra coletiva e evolutiva da consciência divina. Yoga é transformar seu corpo, sua mente e seus sentidos no palco onde o divino acontece e apresenta a sua grande obra. E aqui o detalhe é o seguinte: a gente está aqui juntos e juntas fazendo um mapeamento sobre o que compõe a entidade humana e foram falados de 4 camadas. Da mais grosseira para a mais sutil, quais são? Um corpo físico, um corpo vital, energético, um corpo emocional e um corpo mental. Só que a visão da filosofia oriental e do yoga nos trazem a compreensão de que o ser humano é composto por 5 corpos. O 5º corpo, que na verdade é o primeiro, porque é o mais sutil, é aquele que origina e torna possível a manifestação de todos os outros. Esse corpo mais sutil, o que vem antes, é chamado de Ananda. Ananda é uma palavra em sânscrito que tem múltiplos significados e traduções. Ananda significa, por exemplo, amor, com A maiúsculo. Amor não enquanto um sentimento que vem e vai. Amo você, gosto de você, agora não gosto mais, não amo mais. Amor não enquanto sentimento, mas enquanto força, enquanto potência. A palavra amor, cuja uma das traduções é Ananda, é força, potência. Portanto, o primeiro corpo, a
a primeira manifestação que gera a possibilidade do ser humano, mas não apenas do ser humano, um primeiro corpo que gera a possibilidade de manifestação de qualquer coisa na matéria, seja um ser humano, ou um animal, ou um vegetal, ou um mineral, o primeiro impulso, a primeira força de emanação é Ananda, é amor. Amor é uma força geradora que gera tudo. Planetas foram gerados e se sustentam e se movimentam por conta dessa força chamada amor. Galáxias assim também se mantêm. Planetas giram, o Sol brilha, um corpo humano deixa de ser um bebê e cresce. As árvores deixam de ser uma semente e crescem, movidos por o quê? Por uma força, óbvio, por uma inteligência, óbvio. E essa força e inteligência é chamado de Ananda. Um corpo de amor, ou seja, a percepção de que tudo que está aqui materializado, a possibilidade de um corpo físico, e de um corpo físico que pulsa, e de um corpo físico que sente, e de um corpo físico que pensa, tudo isso só se tornou possível por conta de uma manifestação de amor. Ananda também significa felicidade, mas também não enquanto sentimento. Felicidade também enquanto uma força. Tanto o amor quanto a felicidade, para a visão do yoga, são forças geradoras. Felicidade com F maiúsculo, cuja origem da palavra é qual? Felicidade vem da palavra latim felix, que significa fertilizar, significa fecundar. Portanto, a felicidade é uma força que gera, que fecunda, que fertiliza, felix. Isso é a primeira manifestação, a manifestação mais sutil que compõe um ser humano. Todo ser humano, aquilo que você olha no espelho todo dia, é o resultado dessa força universal e geradora chamada Ananda. Você é o próprio amor. Você é a própria felicidade, potência divina, geradora. E a terceira tradução mais recorrente da palavra Ananda, um corpo de Ananda, é o que? A plenitude. É desse corpo, dessa camada, dessa dimensão plena que tudo brota e se torna possível existir. Por isso, o pleno, aquilo que já é inteiro, aquele que já contém tudo em si. Esse é, na verdade, o nosso primeiro corpo, o mais sutil, tão sutil que todo mundo esquece. É aquele corpo, aquela dimensão em nós que a gente quase nunca experimenta. Por quê? Porque estamos todos emaranhados, presos, escravizados, identificados com outros corpos mais densos. Por exemplo, estamos emaranhados, presos, identificados no nosso corpo físico, no nosso corpo mental e emocional, principalmente. O emaranhamento é tanto que a gente fica ali preso nos nossos conteúdos mentais e emocionais, identificados, achando que somos nossas emoções, nossas crenças, nossos conceitos, preconceitos, achando que somos os nossos desejos, nossos impulsos. Aquilo nos envolve tanto, nos prende tanto, que aquilo se torna meio que véus, e véus de ignorância que vão tampando a nossa visão. A gente não consegue enxergar, perceber e vivenciar o que somos para além desses corpos. Por isso, a gente não consegue se elevar e experimentar aquilo que há de mais amplo, mais vasto e mais sutil, e que somos nós, que é o quê? A potência do amor, da felicidade e da plenitude, ou seja, a Ananda. Quanto mais identificados com a mente, com os sentimentos, emoções, desejos e a sua fisicalidade, mais afastado estará daquilo que é de fato, em essência mais ampla, mais vasta, mais sutil, mais verdadeira. Mais distante de si mesma estará. Quanto mais progride na jornada do autoconhecimento, que é a própria jornada de desidentificação da fisicalidade, dos conteúdos mentais, das emoções, quanto mais eu transcendo essas camadas e vou além delas, mais eu me aproximo daquilo que eu sou. Mais eu me uno, me adequo, me vinculo com o âmbito mais sutil, mais luminoso de mim mesmo, que está para além da minha mente, das minhas sensações e do meu corpo. Portanto, o yoga, enquanto uma jornada de educação espiritual, uma jornada de desenvolvimento integral do ser humano, é, portanto, um caminho que reúne em si várias técnicas, por exemplo, asanas, pranayamas, mantras, meditação, a alimentação saudável, modo correto de vida, para que você se alavanque pouco a pouco, gradativamente,
a esse âmbito mais elevado em que você consegue experimentar e vivenciar aquilo que você já é e que está todo mundo buscando: o amor, a felicidade e a plenitude. Enquanto você não sabe que você já é isso, você vai querer buscar isso, porque está todo mundo querendo buscar isso: o amor, a felicidade e a plenitude. Só que está todo mundo buscando isso onde? Lá fora, nas experiências passageiras e temporárias. A gente busca o amor, a felicidade e a plenitude onde? Nas pessoas, nas coisas, na fama, no poder, no querer atenção, no querer reconhecimento, nas drogas, no álcool, na tão popular hoje em dia ayahuasca e em várias outras experiências sensoriais semelhantes que dão uma momentânea sensação de amor, felicidade e prazer. Mas como todas elas são experiências temporárias e passageiras, elas vão passar. E quando passar, vai surgir uma sensação de falta de, uma sensação talvez de depressão. Aí você vai ansiar por novas experiências temporárias, querer controlar contextos, controlar pessoas, comprar coisas, possuir pessoas, experiências das drogas, dos prazeres, do álcool, da ayahuasca, ou seja lá do que. A incessante busca daquilo que já se é, daquilo que está aqui esperando para ser acessado e reconhecido de forma permanente, só que apenas buscando em experiências temporárias. Uma oscilação constante em que eu anseio por uma experiência que vai me trazer essa recompensa do amor, da felicidade e da plenitude, mas quando ela passa, é depressão. Ansiedade, depressão. Ansiedade e depressão. Eis aquilo que a filosofia oriental chama de samsara. Andar em círculos, girar em círculos, como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo e não alcança nunca. Concluindo então, Yoga vai nos convidar para se aquietar e se entregar para um caminho de autoconhecimento em que sim, a partir da ação, do esforço, da constância, da disciplina, da autossuperação, eu vá removendo pouco a pouco, camada por camada, todos os véus de ignorância que me envolvem, que me empacotam, que limitam a minha vivência e experiência com o que há de mais sublime em mim, aquilo que está esperando para nascer e para acontecer e que já sou eu. E é aqui que surge o significado profundo da palavra desenvolvimento. Desenvolvimento é o quê? É o me desenvolver. Ou seja, eu estou envolvido, eu estou preso, eu estou amarrado, eu estou emaranhado. Eu preciso me desamarrar. Eu preciso me desenvolver, me desenrolar. Está tudo coberto, eu preciso descobrir. Descobrir o quê? Aquilo que eu sou. Para além de um corpo físico, vital, emocional e mental. Descobrir o corpo de Ananda, o corpo espiritual, a própria potência do espírito. Amor, felicidade e plenitude. Tudo bem? Então aqui, uma breve reflexão sobre o que é a entidade humana composta pelos seus 5 corpos. Enquanto a gente vive, experimenta apenas corpo físico, desejos, sentidos e a minha mente, eu estou trancado para fora de casa. Minha verdadeira morada, minha verdadeira casa é quando eu acesso o nível mais profundo em mim, que é o espírito. Tudo bem? Muito, muito obrigado. Até a próxima. Namastê.